Amados sobrinhos do tio mais simpático do YouTube, agora são 2h30 da manhã e eu não estou conseguindo dormir. E um dos motivos que eu não estou conseguindo dormir é o fato de eu não ter gerado conteúdo aqui para vocês que são membros do canal, tá? E esse vídeo aqui é exclusivamente só para vocês. E sério mesmo, não estou fazendo charminho, nem querendo, né, falar algo para agradar, não. É verdade mesmo. Eu fiquei chateado que ontem, segunda-feira, devido à correria, os problemas que a gente está aqui no estado, tentando viabilizar o projeto do longa-metragem Agonia, muita coisa tomou tempo, muita coisa assim, olha, vocês não têm noção. Fora que eu não abro isso aqui nos vídeos, poucas pessoas sabem, o tio, por incrível que pareça, tem algumas questões de saúde, tá? E nada assim grave, mas que às vezes comprometem, né, o andamento de algumas coisas. Então a gente acaba ficando meio que, né, procrastina um pouco algumas coisas, né? Só que eu estou num ponto agora que mesmo que a cabeça esteja indo, mas o corpo às vezes não acompanha algumas coisas que têm que ser feitas. Até porque a gente está vivendo um momento muito complicado aqui no estado, todo mundo sabe, isso aí é mundialmente conhecido. A coisa está muito difícil. E o que poderia ser muitas vezes algo relaxante, que é vir para a internet, a gente acaba se estressando mais ainda, entendeu? Não com vocês que estão fechados aqui, eu até costumo brincar, né? São os únicos vídeos que eu tenho que tem 100% de likes, são os vídeos aqui dos membros, porque se o cara é membro do canal é porque ele gosta do que a gente faz, né? Óbvio que às vezes o vídeo tem um exemplo assim, 100 visualizações e 50 likes, né? Ou seja, o pessoal esquece de dar o like até mesmo sendo membro. Mas faz parte, né? Às vezes a gente está vendo no celular, às vezes você está vendo pela TV, né? E você vai parar ali, procurar no controle remoto para dar o like na TV, ou entra outra coisa no celular, na correria. Então é natural que você às vezes esqueça de dar o like e até para não se estressar, muitas vezes você não comenta para não ter que ler comentários que irão te estressar. Então você vê o vídeo, assiste o conteúdo e acaba esquecendo de comentar ou não querendo comentar, né? Faz parte. Eu leio comentários porque sou obrigado e realmente tem cada coisa assim que a gente lê que é absurda. E é exatamente nesse ponto que eu quero conversar com vocês, porque muitas vezes, né, e é inevitável, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, no mundo, e em consequência também no Brasil, isso não é um fenômeno que está acontecendo somente aqui, mas que é inevitável, principalmente eu no meu trabalho como diretor de cinema, que tenho que, por prática, um olhar crítico sobre as coisas, né? Tá sempre analisando, tá sempre questionando, sempre refletindo sobre algo. Um determinado acontecimento, muitas vezes ele é a matéria-prima essencial para que eu desenvolva um roteiro. Às vezes uma notícia num jornal, um sentimento que a gente vive em relação a alguma pessoa, seja de paixão, ou seja de amor, ou seja de decepção, ou seja de briga, qualquer coisa. Todos os elementos que a gente enxerga e vive, né, dentro com alguém que é um profissional da minha área, nós temos por premissa utilizar isso como elemento de criação. Muitas vezes as pessoas, Rangel, de onde que saem tantas as ideias, de onde é que saem as coisas? Do dia a dia, né? Uma vez eu fui comparado a dois autores brasileiros que eu particularmente gosto muito e são autores completamente diferentes um do outro, na sua dramaturgia e até mesmo nas suas histórias de vida, né? Uma vez eu fui comparado a Plínio Marcos e a outra vez eu fui comparado ao Nelson Rodrigues. Nas duas situações, apesar da realidade diferente desses dois autores, eu me senti extremamente envaidecido. O Plínio Marcos, ele tinha, para quem não se lembra ou não conhece, o Plínio Marcos, ele tinha um estilo de criação muito mundo cão, enquanto o Nelson Rodrigues,
ele fazia uma crítica em cima da sociedade através das suas contradições. Contradições, eu estou me utilizando um eufemismo, né? Estou falando de uma forma delicada. Na verdade, em cima das suas hipocrisias. Então, o Nelson Rodrigues abordava coisas que muitas vezes as pessoas achavam absurdas, mas ele tinha uma coluna no jornal chamada A Vida Como Ela É, exatamente porque ele, como jornalista, ele presenciava aquilo diariamente nas notícias, nas manchetes policiais. Então, no que ele presenciava nas manchetes policiais, era exatamente o que ele colocava nas suas histórias. Fora a trágica história de vida que Nelson teve, com a perda do irmão sendo assassinado dentro do jornal que era do pai dele, o pai morrendo de desgosto com a perda do filho, e o Nelson presenciou tudo isso. Né? Plínio Marcos não, Plínio Marcos já tinha uma vida no Porto de Santos, convivendo com pessoas, né, do submundo, então as histórias do Plínio sempre giravam em cima daquela vida daquelas pessoas marginalizadas, né? Traficantes, assaltantes, bêbados, prostitutas, travestis da prostituição, aquela coisa toda. Então, o Plínio trabalhava muito nessa área, enquanto o Nelson trabalhava mais na área os dois trabalhavam com, digamos assim, com a sujeira, mas um trabalhava com a sujeira do dia a dia presente na classe baixa da sociedade, na classe da margem da sociedade, enquanto o Nelson trabalhava com a parte da sociedade em si, a que nós vivemos. Né? Então, muitas vezes as pessoas veem uma coisa absurda, ou que acham um absurdo, e falam: meu Deus, como isso é rodriguiano. Na verdade, não é que seja rodriguiano, é que Nelson Rodrigues é a vida real. Né? E muitas vezes eu sou comparado, né? E o pessoal gosta de me chamar de neo-rodriguiano. Na verdade, eu sou rangeliano, né? Porque eu misturo esses dois elementos. Porque, como carioca que sou, criado na zona sul do Rio de Janeiro, eu convivi com esses dois mundos, né? O Rio de Janeiro, Copacabana, ali, Posto 2, Leme, é uma região que você convive com tudo, né? Quem entendedores entenderão. Então eu tive desde adolescente, mesmo sendo de uma classe média alta, como eu digo, né? O cara consegue ser classe média alta, mas eu me tornei classe média na minha vida depois de alguns acontecimentos na realidade dos meus pais, mas eu não nasci classe média alta, tá? O meu pai, na década de 1950 e 1960 e início de 70 até meados de 1970, meu pai foi o terceiro empresário do ramo metalúrgico no Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma empresa que ela tinha como clientes Correios e Telégrafos, Moinho Fluminense, a própria Rede Globo de televisão, porque meu pai trabalhava com motores de baixa e alta tensão. Então, por exemplo, é, aqueles moedores, né, do Moinho Fluminense imenso, eram elétricos, quem fazia parte dos induzidos, a parte de todas as bobinas, tudo isso, era a empresa do meu pai. Os ventiladores, que antigamente os Correios não tinham ar-condicionado, eram aqueles ventiladores enormes, de pé, aqueles redondos de metal, quem é que se lembra disso? Né? Esses ventiladores todos do Correio, a manutenção era com o meu pai. A mesma coisa acontecia com a Rede Globo, bancos e outras empresas. Então, meu pai teve a terceira empresa em porte e economicamente falando da capital do estado da Guanabara, que depois veio virar a capital do Rio de Janeiro. Né? Então eu ainda nasci naquele resquício, né? Naquela coisa que ainda existia. E nós tínhamos um padrão de vida muito interessante, bom, tanto que todos os imóveis da nossa família que nós tínhamos na época que isso foi se delapidando, foram imóveis que foram comprados à vista, principalmente o nosso apartamento em Copacabana, na Zona Sul, segunda quadra da praia, porque meu pai não queria morar na praia, ele achava incômodo a maresia, ele não gostava.
e ele tinha algumas questões muito estranhas, porque agora é que vem o plot twist desse vídeo. Meu pai era ex-padre, ele foi padre, né, foi seminarista e tal, padre, largou o celibato para o primeiro casamento, ficou casado pouco tempo, onde nasceram os meus primeiros 3 irmãos, 2 rapazes e uma moça. E depois ele se divorciou, na época se desquitou, porque ainda não existia divórcio. Foi quando ele, desquitado, conheceu a minha mãe, na década de 70, de 1970, né? E a minha mãe foi o segundo casamento dele. E depois eu nasci em 1972, meu irmão nasceu em 1983. Então nós temos 11 anos de diferença nesse segundo casamento do meu pai. Em aproximadamente, né, em 1986, 87, nós estávamos na praia, com muito custo, porque ele não gostava de ir, ele era cheio das questões. Eu tive uma criação muito rígida e muito estranha com o tempo que eu fui, pela minha própria sensibilidade e por minhas escolhas, eu fui discordando do meu pai em muita coisa. Uma das coisas é que meu pai era fã do Bigodinho. Meu pai adorava o Adolfinho, né? Ele achava o Adolf, você sabe de quem que eu estou falando, mesmo sendo um vídeo fechado para membros, eu não posso falar isso aqui abertamente. Mas ele achava o Adolfinho um cara espetacular, um gênio da raça, um cara estadista que pegou a Alemanha na miséria e colocou no topo. E então assim, fui criado por um cara assim, que tinha uns pensamentos muito reacionários, não somente pela sua formação religiosa, mas por suas convicções pessoais. E era complicado. Eu falei que quando eu fosse fazer esse vídeo ia ser complicado, mas eu estou fazendo para vocês, é um vídeo fechado. Então, assim, óbvio que algumas coisas, no decorrer da vida da gente, na nossa formação, alguns valores, né, impostos pela família, eles, de certa forma, para você se desvincular dele, só com muito tempo, só com, né, com muita sensibilidade e com o compromisso de não querer ser uma pessoa, de repente, às vezes até ruim ou extremista. Entendeu? Então eu sempre tive uma tendência muito forte para um pensamento de direita, né? Na formação que eu tive de vida. Quando chegou, né, esse dia que eu falei que a gente foi para a praia, que era difícil, foi um domingo, o domingo estava ótimo, meu irmão pequeno, eu ainda, né, adolescente, pré-adolescente, devia estar aí com os meus 14 anos de idade, já era adolescente, né, meus 14 anos de idade. Meu pai começou a reclamar de muita dor nas costas, né? E fomos para casa, essa dor nas costas foi aumentando, ele começou a dizer que estava com dificuldade para respirar, e vamos para o hospital, né? Chegando no hospital, o médico detectou que ele já estava tendo um segundo infarto. Essa dor nas costas era porque, segundo o que o médico disse, era na posição que o coração estava tendo o infarto, era na parte de trás, então a dor ela refletia nas costas, não no peito. Aí foi um choque, né? Porque meu pai sempre foi um homem muito forte, um touro, por assim dizer. Sempre teve muita saúde, um cara que não tinha um resfriado, um cara que não dava um espirro, um cara que não tinha uma febre. De repente, ele não volta para casa, ele fica internado no hospital. E foi aquele Deus nos acuda. A empresa ainda existia, mas já não era mais naquele porte. Até porque ele, no pensamento arcaico e conservador dele, ele não foi se atualizando com o tempo. Então, cada vez mais, nós nos tornamos obsoletos no mercado, porque os ventiladores não existiam tanto,
como eram, né, nas empresas para manutenção. As pessoas que procuravam a gente começaram a ser as pessoas que queriam consertar um ventilador de uso doméstico. Os ventiladores de uso doméstico começaram a não ter a mesma qualidade dos ventiladores antigos, que eram de metal, começaram a ser fabricados aqueles ventiladores de plástico. Então, muitas vezes, a reposição de peça não valia a pena e nem a própria estrutura da empresa era para trabalhos tão simples. Então, enfim, a empresa foi se fadando cada vez mais a ficar parada no tempo e perdendo seu espaço no mercado, a ponto dele ter que se desfazer do galpão que ele tinha no bairro da Saúde, no centro da cidade, no Rio, que era enorme, né? Que ele tinha mais de 50 funcionários, para ir para um espaço alugado, praticamente uma oficina, e manter apenas 2 funcionários. Para vocês terem uma ideia assim, da queda de padrão. Mas o pensamento, né, de ter sido um dia elite e rico nunca baixou, até porque ele ainda tinha alguns patrimônios, algum patrimônio, né, nosso da família, alguns imóveis. Tinha do lado de onde era o antigo autódromo, que depois voltou para São Paulo, em Jacarepaguá, uma área imensa, que foi vendida, inclusive, para construir um condomínio de edifícios, para vocês terem uma ideia do tamanho do terreno. Eu não sei precisar agora o tamanho, porque eu era muito jovem, mas um prédio também no centro da cidade, né? E por aí foi, né? Aí, por fim, ele foi para esse espaço alugado, o padrão da gente caiu, e ele internado no hospital. Que situação, né? E aquele Deus nos acuda, e pessoas normalmente que têm esse pensamento não são pessoas muito voltadas, no geral, não estou falando que são todos, tá? Mas não são pessoas muito voltadas para as coisas mais sensíveis da vida, para as coisas mais lúdicas, né? Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro computador eu fui botar as mãos no trabalho, numa empresa, já com meu primeiro não, o primeiro computador que eu toquei para trabalhar foi numa empresa, quando eu fui trabalhar como corretor de imóveis, aos meus 23 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Porque até então eu via computadores na casa dos meus amigos, colegas, que estudavam comigo, via onde eu cursei publicidade, mas eu mesmo não tinha acesso a um computador, e não por falta de dinheiro, era por falta de visão do meu pai, né? Eu não tinha renda e ele também não comprava isso. E eu ali com os meus 14 anos de idade, meu pai internado, aquele desespero, aquele pânico. A minha mãe ouvia muito na época uma rádio no Rio de Janeiro chamada Rádio Tupi. Quem é do Rio vai lembrar, porque essa rádio ainda existe, né? E nessa rádio ia sempre um cara chamado Jair de Ogum, um pai de santo que jogava búzios no ar. Minha mãe apavorada, com meu pai doente, a gente ali, né, não vivendo mais e não tendo o padrão de vida que a gente tinha, ela resolveu procurar esse senhor. Esse cara nos atendeu, né, foi ao nosso apartamento no Rio de Janeiro e disse que uma feitiçaria, que uma magia negra, que um trabalho com uma macumba tinha sido feita contra meu pai. E que meu pai iria morrer e nós iríamos ficar sem nada, caso não fosse feito algo para reverter isso. Boa notícia, né? Pode ser revertido? Primeiro pensamento que vem, né? Aí veio a pergunta: quanto? Gente, assim, ó, eu só sei dar para vocês uma estimativa do valor, porque o meu pai, quando ele assinou o cheque, ele disse o que dava para comprar com aquele cheque. Eu sei que o cara pediu uma fortuna.
alegando que teria não sei quantos animais, não sei quantos médios envolvidos, não sei quantos dias de trabalho para fazer não sei quanta coisa, e uma coisa chamada salva de anjo de guarda, que é um valor que ele cobrava fora o trabalho, né? Enfim, aquela coisa assim que ia ser feito não sei aonde, num terreiro que ele tinha, que não era ali no Rio de Janeiro, mas no estado do Rio, que era longe, que tinha que transportar todo mundo para esse terreiro. Pra vocês terem uma ideia, tá? Um carro na época, assim, dois carros na época, que toreavam muito os comerciais de TV, né? Era o Santana, que era da Volkswagen, que era um carro mais classudo, e o outro carro era o Escort, da Ford, que era um carro esporte, né? Eu me lembro que na época, meu pai, quando assinou o cheque, apavorado, porque aquilo ali estava a vida dele em jogo, detalhe, ele era ex-padre, né? Ele chegou e comentou assim, ó, com esse valor aqui, a gente poderia comprar 30 Santanas. Eu fiquei parado olhando, imaginando assim um lugar com 30 Santanas estacionados de todas as cores. Tá? E o Santana, na época, ele era um dos carros mais caros do Brasil. Eu sei que ele falou isso. Dá para comprar 30 Santanas. Eu não preciso dizer que isso daí nos custou alguns imóveis, porque o dinheiro que tinha, né, de aplicação, até porque a gente vivia uma inflação galopante, não era o suficiente, e ele, pelos cálculos dele, as aplicações, mesmo naquela na época, se não me engano, tinha um tal de overnight, um negócio assim, que o dinheiro rendia todo dia, e que ele comentou que era mais vantagem ele vender alguns imóveis do que perder o dinheiro que estava aplicado. Né? Resultado, o cara sumiu com o dinheiro. Meu pai nunca soube se esse trabalho realmente foi feito ou não. Meu pai nunca foi levado para esse lugar como tinham dito que iam levá-lo para curá-lo e evitar isso que queria matá-lo ou não. Bom, o que eu posso dizer é que meu pai não morreu neste momento da vida, né? Mas o tempo foi passando e os problemas dele de saúde foram piorando. E ele era um cara muito torrão, muito complicado, muito difícil de lidar. E ele começou a ter problema num dos olhos. E por teimosia, ele não queria ir no médico. Com muito custo, eu levei o meu pai num dos oftalmos mais conhecidos do Rio de Janeiro, que era o Dr. Juan, agora não me lembro o nome dele, que ficava ali em Ipanema, no Centro Oftalmológico de Ipanema. O médico olhou para o meu pai e falou assim, ó, esse seu olho, o senhor está com glaucoma de ângulo fechado. Esse seu olho já está perdido. O que eu tenho que fazer agora é tentar salvar o outro, porque ele está com o mesmo problema, o seu também vai perder. Ele saiu de lá indignado. Se o médico não podia curar um olho dele, não ia mexer no outro que, segundo ele, estava bom. Aí foi piorando, foi piorando. E ele teimando que médico não entendia de nada. Surgiu a moda do Dr. Fritz. Na época, um cara que atendia em São Paulo. Fomos nós. Pegamos um avião Electra no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e fomos para São Paulo. Chegamos em São Paulo. O cara foi lá e meteu uma agulha no olho dele. Sangrou, aquela coisa toda. Mete uma atadura, volta para o Rio. Aquilo começou a piorar. Voltamos no médico. O médico chegou e falou assim, olha, a luta agora são duas. Fazer com que o senhor não perca o olho, que eu já disse que o senhor vai perder, e tentar manter esse olho onde ele está, porque do jeito que está caminhando esse problema, a gente vai ter que retirar o globo ocular e colocar uma prótese.
Ele não aceitou, né? Voltou para casa, perdeu o olho e ficou cego do outro. E foi agravando cada vez mais o problema de saúde. Nisso, a minha mãe, como ela era bem mais jovem que ele já tinha uma idade bastante avançada e ele sempre escondia a idade da gente. Quando ele veio a falecer, que a gente soube a idade dele de fato, porque ele não usava um documento com a idade dele original, porque ele tinha vergonha, que nós soubemos que ele tinha mais de 80 anos de idade, para a época, estou falando com vocês assim, início da década de 90, né? Não é como é hoje. Aí, o problema de saúde foi aumentando, o dinheiro a gente já cada vez mais ia por água abaixo, porque a esta altura a empresa já estava fechada, né? E saía mais do que entrava. Eu tive que largar, na época, a minha faculdade de Direito. Sorte minha que eu já tinha feito, né, o meu curso de publicidade. E fazia teatro escondido, porque minha família não aceitava, né? Eu fazia teatro na Martins Pena. Eu entrei no teatro escondido com 16 anos de idade. Resumo desse período aí, né? Senão vai ficar cansativo. Nós fomos, né, todo mundo à luta. Meu irmão, nessa época, 11 anos mais novo que eu, adolescente, teve que parar com os estudos por um tempo, porque ele se recusava a estudar numa escola pública. Para vocês verem o que é o sentimento falso de elite das pessoas. E eu tive que encarar a vida, né? E uma coisa eu não esqueço. Quando o casamento dele já não estava mais dando certo, porque ela não queria mais ser esposa dele, ela queria apenas cuidar dele, e ele não aceitava isso. Ela fazia a comida dele, ela lavava a roupa dele, mas ela não queria mais ser esposa dele. E eu estava lutando para não largar minha faculdade. Ele chegou para mim e falou assim: se eu não tenho mais mulher, eu não tenho mais filho. Eu não vou dar para sua mãe um filho doutor. Aí eu vi que eu estava sozinho. Fui à luta, fui à luta, né? Vendi sanduíche na praia. Trabalhei em clínica de emergência atendendo telefone à noite para acionar a ambulância. Fui trabalhar como corretor de imóveis. Trabalhei alugando uma van de cachorro-quente, e era um inferno no Rio de Janeiro. Vocês não têm noção do que é uma prefeitura de César Maia no Rio de Janeiro. A perseguição que há em cima de quem trabalha de forma independente, de quem é camelô, de quem é ambulante, vocês não têm noção. O que é a Guarda Municipal do Rio, o que é a PM do Rio, vocês não têm noção. Aí meu pai faleceu, né? E quando chegou no dia do enterro dele, só tinha eu, minha mãe e meu irmão. Eu tive que chamar alguns colegas meus da escola antiga, que tinha ficado, aqueles colegas de adolescência, para me ajudar a carregar o caixão, porque senão eu ia ter que chamar funcionários do cemitério. Porque os filhos do primeiro casamento dele não apareceram no enterro. Mas eu ainda tinha algumas coisas incrustadas, né? De quem eu já tinha sido um dia. E a vida foi me ensinando e foi me tornando cada vez mais crítico a ver algumas coisas. Eu que vesti o meu pai e coloquei ele dentro do caixão, porque não se tinha dinheiro para pagar alguém para fazer isso. Tem algumas imagens que a gente nunca vai esquecer na vida da gente. Aí, beleza, né? Eu olhei para o Rio de Janeiro, conheci na época uma gaúcha do Rio. Eu tinha 26 anos de idade.
ela chegou para mim e falou assim, ó, tô indo para Porto Alegre, vem comigo. E a gente ouvia muito falar essa coisa do Rio Grande do Sul, né? A capital do Mercosul. Até hoje eu estou esperando o Mercosul, até hoje eu não vi. Capital do Mercosul. Então, beleza. Vou tentar me desligar disso tudo e começar minha vida em outro lugar. Nessa época, eu trabalhava numa distribuidora de alimentos como auxiliar administrativo durante o dia e tinha um programa de rádio na rádio Simplesmente Copacabana à noite. Larguei o programa de rádio, pedi as minhas contas na distribuidora de alimentos, peguei o que eu tinha e vim para o Rio Grande do Sul, em 1999. Quando eu fiz isso, que eu larguei tudo lá, todo mundo chegou para mim e falou assim, Luiz, não faz isso não, cara. Você vai se arrepender, não faz isso não, cara. Você vai se arrepender, não faz isso não, cara. Todo mundo, todo mundo. Cara, você tá numa rádio, você tem teu salário fixo durante o dia. Não ganhava mal. Eu também não era uma fortuna, mas não ganhava mal. Cara, você mora na zona sul do Rio. Faz isso, velho. Não faz. Não tinha mais sentido para mim estar naquele lugar, sabe? Joguei tudo pro alto e vim pro sul. Quando eu cheguei no sul, por mais escolaridade que eu tivesse, ninguém entendia o que um carioca estava fazendo aqui, porque na cabeça deles, você é carioca, você é bandido. Você é carioca, você é envolvido com tráfico, você é envolvido com milícia. O único carioca que eles gostam aqui, que não é carioca, mas é como se fosse, é o Bolsonaro. Mas para eles, carioca tá bandido. Né? O que você aprontou lá? Por que você está vindo embora? Por que você está vindo para cá? Por que não sei o quê? Gente, todo o dinheiro que eu tinha eu gastei para sobreviver aqui. Cheguei a dormir na rua, tá? Os 4 dentes que eu tive que botar em implante, eu perdi por causa do frio. Pra vocês terem uma ideia. Porque me dava o bruxismo no frio e os meus dentes racharam. Vocês não têm noção. Gente, assim, ó, não tem coisa pior do que passar fome e passar frio. Não tem coisa pior do que as pessoas te olharem e te julgarem pelo lugar que você veio. Não tem coisa pior do que você ser estigmatizado. E o pior de tudo, sem motivo. Porque quem conhece o Rio de Janeiro de fato sabe que não é assim o povo carioca. Com muito custo, eu arrumei um emprego, porque eu já não tinha mais onde morar, de vigia em uma produtora de vídeo. Como é que são? Olha como é que é a vida da gente, né? Olha como é que o destino da gente caminha, né? Como é que o universo às vezes trabalha. Era formado em publicidade, especializado em RTVC, que era Rádio, TV e Cinema, que existia na época que eu fiz, hoje não é, hoje é RTV, cinema é separado. E fui eu parar numa produtora de vídeo. Porém, eu fui parar como vigia. Então eu tinha lugar para dormir. Aí tinha tipo um alojamento nos fundos. Eu falei com o cara, dá para ficar aqui durante o dia também? O cara, não, pode ficar, não tem problema. Qualquer coisa que a gente precisar de você, você ajuda? Eu falei, ajuda. Então eu fazia funções além do trabalho de vigia. Né? E era tudo que eu tinha. Era aquela cama para dormir. E acontece um negócio engraçado que depois eu vou dizer para vocês. E que Deus não me castigue pelo que eu vou dizer para vocês depois dessa coisa engraçada. Tudo que eu tinha era aquele lugar para dormir. Aí um belo dia, estou andando lá no pátio, fumando um cigarro, no pátio da empresa, nos fundos, eu escuto o dono da empresa no telefone. Olha, eu não estou conseguindo botar cliente aqui dentro da empresa, não está valendo a pena, eu investi em equipamento e não estou conseguindo fazer o meu programa de televisão funcionar, porque ele tinha um programa de televisão na TV a cabo, de esportes radicais.
não estou conseguindo fazer meu programa funcionar, não estou conseguindo também prestar serviço para ninguém. Eu vou vender isso aqui tudo, eu vou fechar e eu vou rodar o mundo. Era um gurizão. Eu tinha 26 anos e ele tinha 22. Mas era um cara, assim, de uma família abastada do Rio Grande do Sul, classe média alta, né? E eu ouvi ele falando isso. Cara, na hora que eu ouvi ele falando isso, eu entrei em pânico. Primeira coisa que veio na minha cabeça, onde é que eu vou dormir? Não tinha o que fazer, né? Na hora que ele passou, eu falei, escuta, que eu posso falar contigo? Ele, o que foi? Eu falei, ó, tu me desculpa, não foi de propósito, e não tinha sido de propósito mesmo. Não foi de propósito, mas eu ouvi você falando no telefone que você tá para fechar aqui, cara. Ele estava tão desesperado que ele resolveu desabafar. Desesperado, né? Puto mesmo, indignado com a situação, frustrado pelo projeto dele não estar dando certo, ele resolveu desabafar. Não tá dando certo. Ele me contou toda a história que já tinha ouvido no telefone, que eu não vou repetir agora para vocês, que vocês já ouviram, né? Eu falei para ele, tem uma coisa que eu não te falei quando eu vim aqui conversar contigo. Eu sou publicitário de formação. Ele olhou para minha cara. Bah, tu, publicitário de formação? Eu sou. Me dá um segundo só. Fui lá, peguei meus documentos e mostrei o certificado, né, que eu tinha nas minhas coisas, certificado, meu diploma. Ele olhou, olhava para o documento, olhava para mim, olhou para o documento, olhou para mim. Me diz uma coisa, tu tem roupa para trabalhar? Ele está bem porto-alegrense, sabe? Eu falei, cara, não tem roupa assim para visitar cliente, né? Não tem essas coisas. Ele olhou para mim, pegou um cartão de uma loja no bolso dele. Eu esqueço até hoje. Quem é de Porto Alegre, não sei se essa loja ainda existe. Loja Lorde, no shopping. Acho que no shopping Guatemi. Loja Lorde. Aqui, ó, vai nesse cara lá, que é meu colega, tal, fulano de tal. Vê lá, pega o que tu precisar de roupa para trabalhar, mas eu vou te dizer uma coisa, ó, vou dizer uma, como é que o cara falava? Vou te dizer uma coisa para ti. Que absurdo. Ele falava assim: vou te dizer uma coisa para ti. Tu tem 30 dias para dar certo. Se tu não der certo, eu vou descontar o valor da roupa das tuas contas, vou fechar isso aqui e te mandar embora. Beleza. O que que eu fiz? Fui lá na loja, em seguida, né? E pensando comigo, eu não posso pegar muita roupa, porque né, eu vou ter que pagar isso, né? Não posso pegar muita roupa. Então eu peguei uma calça, um par de sapato, dois blazers de cores diferentes, né? E duas camisas, uma branca e uma preta, para combinar e trocar, né? A calça preta, sempre preta neutra, e um par de sapato. Meia, cinto, ok, junto. Reduzido para trabalhar um mês. No primeiro mês, eu consegui captar outros dois concorrentes, como programas de TV, não como produtoras de vídeo, que produziam igual ele produzia, para prestar serviço para dentro da empresa, que já deixou o cara confiante, tá? Em, em 3 meses, três meses, nós éramos, o nome da empresa era TVP Produções. Em 3 meses, nós éramos a segunda produtora de Porto Alegre em produção de programas independentes para TV a cabo do Rio Grande do Sul. Nós produzíamos o programa Polícia em Ação, produzíamos o programa Ponto Crítico, do jornalista Gilberto Simões Pires, produzíamos o programa Azul Marinho, do colunista Marinho Castilhos, nós produzíamos o Sintonia Fina, de um cara que se acha comunicador, chamado Cláudio Dias Costa. Nós produzíamos, não vou lembrar o nome de todos os programas agora, Contraponto, do economista Silvio Lopes, 5 programas.
nós produzimos o Revista do Vale, do colunista social Alejandro Malo. Nós produzíamos também trabalhos esporádicos que surgiam, mas nós produzimos de programa de TV o Canal Feiras, da Jussara Pompeu, tá? Só por até agora 7, tá? Não estou lembrando de todos. Produzimos o programa dele, de esportes radicais, que era o Jogo Duro, 8 programas. Gente, eu tô querendo lembrar o resto. Tô querendo lembrar, não vou lembrar de todos. Tá? Mas enfim, que isso tem tempo. Tô falando isso aí foi no ano de 2002. Isso tem 22 anos. Não minto, isso foi no ano de 2000. Isso tem exatamente 24 anos. Fora outros programas que a gente fazia, esporádicos, que tinham programas que eram sazonais, época só de verão e tudo. Gente, mas era muito assim, vocês não têm noção. A produtora bombava 24 horas por dia, eu tinha que chamar editor extra, eu tinha que contratar, terceirizar cinegrafistas, eu tinha. Aí na época tinha o tal do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, aí tinha também que mandar cinegrafista captar imagem. Vocês não têm noção, era muito material, muito material. E era muita grana que entrava, muito dinheiro, muito dinheiro. E o meu salário, né, não era ruim, não. Eu ganhava como publicitário 20% de cada cliente que eu captava. E todos os clientes, com exceção do programa dele, todos os clientes eram meus. Então eu ganhava 20% do faturamento da empresa. Tá? Só que, cara, a vibe dele era outra. A vibe dele era outra, né? Ele queria curtir o mundo, ele queria pegar, fumar cigarro de baile na Indonésia, ele queria visitar vulcão, ele queria pular de paraquedas, ele queria, enfim, ele foi criado para isso, né? A classe média alta que ele nasceu foi criado para isso. Ele vivia ainda uma realidade na qual eu, na minha pré-adolescência, também estava preparado para viver, mas que a vida me ensinou que não era bem assim. E do nada, assim, um guri com 22 anos, o carro dele era um Audi A4, né? Ele ostentava muito isso, até porque ele tinha que mostrar para o pai dele que ele também ganhava dinheiro, enfim, então ele gastava muito, baladas e tal, vida dele, mas enfim, ele não tinha assim um prolabore da empresa. O caixa da empresa, o que sobrava desses, entrava 100%, 20% era meu, os 80% era dele. Tá? Fazendo uma conta aqui bruta, óbvio que tinha as despesas de telefone, luz, as despesas com os funcionários, né? E, enfim, mas os 80% era dele, né? Até que um belo dia ele cansou. Não quero mais isso aqui, não. Não quero mais isso, entendeu? Eu acho que não tá dando para eu gastar o que eu quero. Tô a fim de pegar agora um Jaguar. E a grana não dá para pegar um Jaguar. Eu, tá, calma, vamos dar um tempo aí, cara, vamos nos organizar, né? Vamos ver se a gente tem que fazer um upgrade em equipamento, de repente, porque a gente estava começando a perder alguns clientes por causa de alguns equipamentos, porque era a transição do beta para o digital. Todo mundo só queria digital, e a gente ainda estava no beta, que era o top do formato analógico. Que investir em equipamento, já investi demais em equipamento, cara, mas esse equipamento está defasado. Isso aí a cada 6 meses, no máximo um ano, a gente tem que trocar. Que trocar o quê? Tá tudo funcionando? Não vão pagar o que eu paguei? Cara, a gente está perdendo faturamento, a gente está perdendo cliente, a gente vai ter problema no caixa. Pois é, isso é que eu queria falar contigo. Eu acho que tu tá ganhando muito. Como assim? Cara, tu ganha 20%. Sim, mas é o mercado. Ah, tá ganhando muito. Vamos fazer o seguinte: tô para rever contigo aí, rebaixar teu salário. Vou rebaixar meu salário. No máximo, assim, ó, tirando todas as despesas, do que sobrar, eu te dou 10%.
Eu falei com ele, meu irmão, o problema é que você pega a manutenção do teu carro, você pega a tua viagem para ir para a Indonésia e bota como despesa da empresa, cara. Pois é, né? Mas o que sobrar eu te dou 10%. Gente, assim, uma conta errada, tá? Vamos supor que se eu ganhasse 20 mil reais, eu passaria a ganhar 3 mil, 1.500. Ou menos. Eu falei, cara, mas não dá. Se não for assim, meu irmão, eu vou fechar a empresa. Eu falei, você vai fechar a empresa se não for assim? Vou. Então vou fazer o seguinte, tem outras coisas que eu não estou contando aqui, tá? De dia a dia que acontecia, isso aí pode ficar até para outro vídeo. Se vocês quiserem, eu faço depois um outro vídeo só com coisas que aconteciam, tá? Porque eu tinha que vender duas vezes. Eu tinha que vender para o cliente, tinha que vender para ele também, porque senão o cliente eu não conseguia fechar o negócio para a produtora. Era uma coisa horrível, tá? Foi ele que eu aprendi muita coisa também. Aí eu olhei para ele e falei assim, faz o seguinte, é, não fecha a produtora. Quanto é que a produtora está faturando hoje? Aí hoje a produtora fatura aí, a gente está falando do ano 2000, já estamos entrando aí em 2001, 2001, 2001. O dólar na época era um por um, tá? E quase um por um, e o poder aquisitivo era muito maior do que hoje, tá? Eu não sei nem fazer as contas quanto isso daria hoje. A gente está falando de 20, 22 anos, 23 anos atrás. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, quanto é que tá te dando faturamento? Eu sabia quanto é que dava, né? Porque eu fazia, até porque eu fazia tudo. Eu ainda era gerente da produtora. Eu não era só publicitário. Eu captava o cliente, eu dava atendimento ao cliente, eu pagava os salários e os cachês dos avulsos dos profissionais que eram contratados para prestar serviço. Eu pagava a conta de telefone, eu pagava a conta de luz, eu pagava tudo, o IPTU, o aluguel, tudo, administrava tudo. Cara, eu fazia 100% da empresa, fazia absolutamente tudo da empresa. Ele só passava e pegava a grana dele, porque ele era dono. Mas eu fazia tudo da empresa. E ganhava 20%, não ganhava nada mais para fazer tudo da empresa. Ele, não, porque tu é meu sócio, né? Tu sabe quanto é que eu ganho? Eu falei, eu sou teu sócio? Tu é meu sócio em 20%. Tá, então eu vou te dizer, o faturamento da empresa hoje varia de 120 a 150 mil reais por mês. Estamos falando aí de 120 a 150 mil dólares por mês. Quanto é que ficaria bom para você não te preocupar por mês? Ah, eu precisaria pegar quase tudo. Quase tudo. Então vamos jogar assim o que é certo. É sempre 120 que entra. Às vezes chega a 150, correto? Correto. Eu falei assim, se alguém te desse todo mês 120 mil por mês, e o que entrasse a mais, bolasse um percentual e te desse em cima desse a mais que entrou. Tava bom para você? Pô, para mim tá ótimo. Eu falei, então beleza. Minha renda produtora. Minha renda produtora, a partir de agora, tudo é teu que entra, que são 120 mil. O que entrar a mais, você tem 20% em cima do que entrar a mais e 120 mil garantido. Eu ia passar alguns meses duro. Né? Duro no sentido de não entrar grana, porque eu também guardava meu dinheiro. Não gastava tudo. Aí ele olhou para mim assim. Quando eu falei isso, ele olhou, deu um sorriso. Que ele deu um sorriso. Eu, porra, o cara topou, né? Beleza, logo logo eu boto essa produtora, porra, vou atualizar equipamento, vou dar um jeito, vou fechar parceria. Essa produtora vai faturar 1 milhão por mês. Pensei comigo. Porra, eu tinha feito a produtora do cara praticamente, ele ia fechar. Quando eu entrei, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou: Te enxerga, negrão. O que tu tá pensando que tu é? Gente, se ele tivesse me dado um soco na cara, não tinha doído tanto.
Se ele tivesse feito qualquer coisa, não teria me ofendido tanto. Contei até 10 mentalmente, olhei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte então, eu tô indo embora pro Rio de Janeiro. Ele se apavorou, porque quem é que quer cuidar de tudo? Pô, mas quem é que... Ele mesmo falou isso, pô, mas quem é que vai cuidar da produtora, não sei o que? Eu falei, vamos fazer o seguinte, 1 mês de aviso prévio, você contrata quem você quiser. Dentro desse 1 mês, eu treino essa pessoa e você acerta as minhas contas. Eu tô indo embora, eu tô voltando pro Rio de Janeiro. Aí ele olhou para mim, que conta? Tu não é empregado, tu é publicitário, tu ganha comissão. Ele nunca tinha assinado a minha carteira. E antes de me criticar, era o que eu tinha. Não tinha lugar nem para morar. Eu falei para ele, eu sou publicitário. É. Falei, você quer dizer que eu estou trabalhando esse tempo todo, botei esse monte de cliente aqui dentro, trabalho, faço o que eu faço, e eu não sou funcionário, eu sou publicitário, e o que eu tenho direito é minha comissão? Ele é. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei comigo, se eu sou publicitário, meu patrimônio é minha carteira de clientes. Liguei para todos os clientes. Seguinte, ó. Eu estou pensando em abrir a LCR Imagem Produtora. Você vem comigo para minha produtora? Os clientes tomaram choque porque eles não sabiam que a TVP não era minha. Porque como eu fazia tudo, eles achavam que eu era o dono da TVP. Não, mas a TVP não é tua, Rangel? Não, eu trabalho com o Celso. Tá, mas o Celso não é só teu sócio? Não, a empresa é dele. E eu estou montando a minha empresa. Eu quero saber se você vem comigo. Todos os programas vieram comigo. A grana que eu tinha, mandei baixar todo o equipamento que tinha de melhor na época. Câmera, ilha de edição, equipamento de iluminação, equipamento de som, aquela coisa toda. Eu já tinha tentado fazer o meu primeiro curta-metragem na produtora e não tinha topado. Aí, beleza. Baixei tudo, fiquei duro, né? Porque foi uma fortuna na época. Comprei na BH Foto e Vídeo em Nova York o equipamento. Hoje você encontra por aqui, mas na época eu não encontrava. Para vocês terem uma ideia, só o meu Mac G4 na época, meu Macintosh G4, custava US$ 18.000, tá? E na época a gente não tinha programa de edição em celular, celular não era isso, a gente não tinha programa de edição em qualquer notebook e tablet, a gente não tinha programa de edição em PC e tal, não, era Mac. Se você quisesse trabalhar com edição, você tinha que trabalhar com Mac. E você não podia usar HD comum, era o HD chamado HD SCSI, que era uma fortuna também. Sendo que os HDs, o tamanho eram de 30, 40, 60 gigas. Vocês terem uma ideia, era muito limitado. Então você tinha que ter mais de um HD e era uma fortuna os HDs. Hoje um drivezinho que você paga R$ 50 de gravador de DVD, na época custava $2.500 um gravador de DVD para Mac. Montei, veio todo mundo comigo. Gente, passei uns meses apertados assim, porque eu não tinha dinheiro. Trabalhava igual um condenado. O cara me ameaçou de morte, eu tive que ir na delegacia, tentou me matar, vocês não têm noção. Aí passou uns 3 meses, ele veio me pedir desculpa e veio dizer que estava arrependido. Eu falei, ah, meu velho, agora não adianta, né? E comecei a trabalhava, gente, vocês não tem noção. Fazia todos esses programas através da LCR Imagem Produtora. Só que a gente vive de ciclos, né? Principalmente na comunicação. A TV a cabo foi perdendo força, né? Alguns equipamentos começaram a chegar no Brasil e a baratear, então muita gente resolveu a trabalhar por conta em casa e não contratar mais os serviços. Foi a hora que eu pensei que essa mesma coisa. O que eu sempre sonhei na minha vida, quando eu tinha 16 anos de idade, lá atrás, quando eu entrei, eu já sonhava em trabalhar com cinema, já sonhava em estar num filme desde moleque. Eu, quando criança, ouvia a TV como se fosse rádio, porque meus pais não acordarem de madrugada, então eu ouvia os filmes, eu não via.
eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é meu curta-metragem. Entrei no Festival de Cinema de Gramado em 2022. No 33º Festival de Cinema de Gramado, eu já estava, né, no 30º Festival de Cinema de Gramado, 2022, eu já estava completando 30 anos de idade. Mas aí, é uma outra história, que quando eu estiver preparado para encarar, como eu me preparei para contar essa história para vocês, que tem muitas coisas aí que acabam, muito detalhe, que não são importantes, mas que são curiosos, eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Mas aí é uma outra história, né? A segunda parte, não é uma outra história, é a segunda parte dessa história que eu posso fazer aqui para vocês, se vocês quiserem. Então comentem aqui, meus membros queridos, meus sobrinhos do tio mais simpático do YouTube, que eu conto essa outra história. E eu nunca peguei um Funproarte, que é o Fundo de Cultura de Porto Alegre, da Prefeitura. Eu nunca peguei uma lei de incentivo à cultura do Estado. Eu nunca fui beneficiado com nenhuma verba para nenhum trabalho meu, de prefeitura nenhuma, de Estado nenhum, nem federal. Mas o que eu quero dizer com isso, gente, é que eu conheci os dois lados da vida. E quando eu vejo hoje pessoas que se acham e querem meter o dedo na cara da gente com um papo de valores, essas pessoas podem ter qualquer coisa, mas elas não têm valores, elas têm preço. É diferente. Eu já tive muitos momentos na minha vida, eu já errei muito na minha vida, até em posicionamento político. Eu cheguei a flertar pelos meus ressentimentos e pelas minhas dores com a extrema-direita. Cheguei a flertar. Sabe o que me fez desistir da extrema-direita na época, em 2018, quando eu vi que o símbolo dela era um bandido safado, sem vergonha, chamado Jair Messias Bolsonaro? Ali eu vi que alguma coisa estava muito errada. Que não adianta eu apontar o dedo para um e chamar de ladrão, quando isso também é muito questionável por alguns acontecimentos, e abraçar um outro, que se eu for botar na balança, e muita coisa é muito pior. Aí foi quando eu comecei a despertar, fazer uma catarse, uma retrospectiva de toda a minha vida, de tudo que eu tinha vivido e sentido, a trabalhar os meus ressentimentos, as minhas perdas, olhar para o meu filho que estava crescendo. Acabei não contando da história do nascimento dele nessa aí, porque, enfim, acabou que eu foquei mais no lado profissional. E me tornei a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então, assim, eu já passei por muitas dores nessa vida, muitas perdas nessa vida. Eu não posso perder mais nada. Não quero perder mais nada. É muito ruim. Entende? Mas eu cheguei até aqui. E eu sou muito grato de estar vivo para dividir isso com vocês. E espero que essa história, pelo menos, possa ter servido de alguma forma para vocês, de algum jeito, ou para algum amigo de vocês, que sirva de exemplo de alguma coisa. Longe de ser motivacional. Deixa isso aí para o idiota canalha que está enganando parte da população, chamado Pablo Marçal. Tudo que eu não sou aqui é um canalha muito menos idiota, porque você sabe, eu sei que você sabe, eu sei que no fundo você sabe que a mim tem contras. Bela tchau.